Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre Devoradores de Estrela, parte 3, a neurociência do medo, da coragem, do propósito, tá bom? Então, vamos lá. É muito importante nessa fase a gente entender o filme pelo olhar da neurociência, agora realmente a parte principal, que é o nosso cérebro, como ele funciona, tá? Então vamos lá. E se o maior mistério do filme não estiver no espaço? Né? Então chegamos à terceira parte da nossa série sobre Devoradores de Estrelas, tá? No primeiro episódio, nós viajamos pela biologia molecular, pela astrobiologia, para entender o astrofágico. No segundo episódio, nós falamos do rock, o extraterrestre, na xenobiologia, adaptação e sobre como a inteligência complementam as diferenças nossas, né? Como poderíamos assim perceber o mundo. E hoje no terceiro episódio, eu quero deixar um pouco de espaço sideral de lado, tá bom? Nós vamos então ver o maior mistério do Devoradores de Estrelas, que não esteja em outra estrela, e sim aqui com a gente vivendo o nosso mundo mental, tá? Talvez seja aqui dentro do cérebro humano. Por que sentimos tanto medo, né? Vamos falar muito sobre ele, tá? Por que algumas pessoas conseguem agir mesmo quando estão apavoradas, né? São algumas perguntas que nós vamos responder aqui nesse episódio. O que acontece quando encontramos um propósito maior do que nós mesmos? E por que a amizade entre dois seres que nem sequer pertencem à mesma espécie conseguem nos emocionar tanto como foi nesse filme? Hoje eu quero falar sobre o Grace, aqui o cientista, como eu, tá bom? Vamos entender a cabeça do Grace. Mas, no fundo, eu quero falar também sobre nós mesmos, tá bom? Porque Devoradores de Estrelas pode ser uma história sobre salvar a Terra, mas também é uma história sobre aquilo que acontece quando um ser humano descobre que existe algo pelo qual vale a pena enfrentar os seus próprios medos. E isso a gente leva para a nossa vida, né? Então Grace, ele não é o herói que esperávamos, né? Ele não é aquele herói que vai e se joga, não é mesmo? Grace não começa o filme, né, como aquele herói cinematográfico, clássico, que a gente conhece nos filmes tradicionais. Ele não é destemido, invencível, essas coisas. Pronto, para se sacrificar pela humanidade. Mas, pelo contrário, como que o Grace age, né? Ele sente medo, como todos nós sentimos na vida, né? Ele não hesita, ele resiste, aí ele hesita às vezes, né? Existe algo profundamente humano no Grace. E isso é que foi mágico durante todo o filme, né? Nós criamos culturalmente ideias equivocadas de coragem. Como se as pessoas corajosas fossem aquelas que simplesmente não sentem medo. E isso não é uma verdade, não é mesmo? Mas, biologicamente, isso não faria sentido algum, porque o medo faz parte da nossa vida. Um cérebro incapaz de reconhecer ameaças não seria necessariamente corajoso. Poderia simplesmente estar falhando em avaliar o perigo somente. O medo é uma das respostas mais antigas e importantes da nossa história evolutiva. Ele é um sinal de alerta, tá? Antes de existir a própria linguagem, tá bom? Antes de existir a própria ciência. Antes de existir a civilização, o medo sempre existiu nos seres. Já existiam organismos tentando identificar uma pergunta fundamental. Isso é seguro? Ou isso é uma ameaça à minha sobrevivência? O medo já existia ali. E nosso
E o nosso cérebro ainda carrega essas histórias, né? Nós acumulamos essas histórias do pensamento coletivo, isso envolve todos os seres humanos e os seres pequenos que não fazem parte ainda da raça humana. O cérebro como medo. Então, quando percebemos uma ameaça, não existe um único centro de medo. Existe uma rede de medo, uma rede neural trabalhando por esse medo. As amígdalas, elas participam da detecção e da aprendizagem de relevâncias e de ameaça. O hipotálamo, ele ajuda a organizar as respostas autômicas e hormonais. O tronco encefálico, ele participa das respostas corporais de defesa. A insulina, ela contribui para percebermos o estado interno do próprio corpo. E as regiões do córtex pré-frontal, eles também participam da avaliação do contexto, do planejamento, da regulação das respostas emocionais que vão para o cérebro. Por isso, o medo não acontece apenas na nossa cabeça, ele acontece em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo inteiro participa dessas reações, tá bom? O coração acelera, a respiração muda, a musculatura fica às vezes enrijecida, ela se prepara para o medo, né? A atenção se estreita, o organismo ele começa a priorizar aquilo que parece mais importante para sobreviver, tá bom? Tudo isso pode acontecer antes mesmo de conseguirmos construir uma explicação racional completa para aquilo que estamos sentindo. E isso é extraordinário, né? O nosso corpo é extraordinário. O cérebro não evolui primeiro para nos fazer felizes. Isso é uma verdade, tá? Ele evolui, entre outras funções, para aumentar nossas chances de sobreviver e agir em ambientes complexos. Então, agora que a gente entendeu, né, a biologia do medo, vamos entender o que é a coragem. E aqui que Grace, o cientista, se torna tão interessante no filme. Se a coragem fosse ausência de medo, talvez ele nem pudesse ser chamado de corajoso, não é mesmo? Porque ele sentiu muito medo, né? Porque ele sente medo durante o filme. E isso é muito interessante, né? Mas a coragem pode ser entendida também de outra maneira, né? A capacidade de agir, de acordar com aquilo que consideramos importante, mesmo quando existe um medo de ir. Eu tenho que ir fazer alguma coisa, mas vai com a coragem. E isso exige uma regulação. Avaliação de risco, tomadas de decisões, controle comportamental, flexibilidade cognitiva, né? O córtex pré-frontal, ele participa de muitos desses processos em interação com sistemas emocionais e motivacionais, fazem parte desse momento. Então não existe um botão cerebral dizendo, coragem, vai lá, coragem. Existe sim uma malha de uma rede funcionando para que isso aconteça. Então, coragem, ela emerge da interação entre emoção, cognição, memória, valores, contextos e tomadas de decisões. E isso muda completamente nossa maneira de interpretar Grace, o cientista do filme. Ele não precisa eliminar o medo para se transformar no decorrer do filme. Ele precisa aprender a não permitir que o medo seja a única variável determinante de suas escolhas. E isso é a diferença. Por isso, uma frase que resume tão bem a sua trajetória durante o filme. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dela. Apesar do medo estar ali, ele vai e ele age. Essa ação, essa função de ir é a coragem. E quando o medo encontra um propósito, doutora? Vamos entender. Aqui, para mim, começa a parte mais bonita do filme
devoradores de estrelas. No início, Grace está tentando somente sobreviver. E sobreviver é um impulso extremamente poderoso. Mas, aos poucos, surge algo diferente, uma missão. E é aí que muda tudo. Depois vem a responsabilidade dentro dessa missão. E, finalmente, chega o propósito dela. Salvar a Terra, o nosso planeta. Bom, salvar pessoas que ele talvez nunca veja, né? Olha que interessante. Preservar vidas que jamais saberão exatamente tudo aquilo que ele precisou enfrentar e mesmo assim ele fez. E isso nos leva a uma questão fascinante da neurociência e da psicologia. Por que um sentido para aquilo que fazemos pode mudar tanto o nosso comportamento, né? Por que a gente tem um sentido que a gente vai fazer alguma coisa e que aquela coisa muda nosso comportamento, né? É o propósito, gente. O propósito não é uma molécula, ele não existe um gene do propósito, tá? É uma rede. Então também não existe uma única região cerebral responsável por ele, tá? O propósito ele é uma construção complexa envolvendo memórias, autobiografias, valores, antecipação do futuro, motivação, cognição social e a tomada de decisão. Todas essas redes cognitivas, neurais, essa epigenética de regulação, ela se mostra. Nosso cérebro consegue fazer algo extraordinário nessas fases. Ele representa um futuro que ainda não existe e modifica nosso comportamento presente em função desse futuro. Olha que interessante, né? É como se os nossos organismos tivessem uma premonição. Pense nisso. Nós conseguimos sofrer hoje, estudar hoje, trabalhar hoje, renunciar a algo hoje, tá? Por que imaginarmos alguma coisa que poderá existir amanhã? Isso é extraordinariamente humano e nós fazemos isso constantemente, imaginar o futuro. Então, vamos entender agora que o cérebro ele não vive apenas de recompensas imediatas. Eu fiz, eu ganhei, como a criança entende na infância, né? Nós vivemos em uma época extremamente orientada a recompensas rápidas. Notificações, curtidas na internet, compras, é tudo muito rápido e imediato, né? Vídeos em segundos, novidades constantes o tempo todo, pequenos estímulos que competindo continuamente pela nossa atenção o tempo todo, esses estímulos, né? Nosso sistema de recompensa participa da aprendizagem sobre aquilo que merece ser buscado, repetido e evitado. Isso é o que acontece. A dopamina, por exemplo, ela não deve ser simplificada como a molécula do prazer. Não, hoje a gente sabe que é uma rede, né? Ela participa fortemente de processos como motivação, aprendizagem, por recompensas, previsão de erros e de erros prevíveis, né? Que a gente vai ocorrer, ela dá aquele sinal de alerta. O problema é que uma vida baseada exclusivamente em recompensas imediatas pode ser muito diferente de uma vida organizada em torno de objetivos de longo prazo. Isso aqui, vocês estão entendendo? É o propósito. E talvez seja exatamente aqui que Devoradores de Estrelas dialogou tanto com nossos dias atuais, porque nós estamos extremamente conectados. Mas muitas pessoas se sentem desconectadas de um sentido maior, né? Temos o acesso a uma quantidade de informações que nenhuma geração humana jamais teve. Mas informação não é necessariamente um significado, não é mesmo? É só explicar ali o que você buscou. Então temos milhares de possibilidades hoje na nossa vida. Mas as possibilidades, elas não são necessariamente uma direção.
né? São possibilidades. E Grace, o cientista do filme, começa a mudar quando ele deixa de perguntar apenas como eu sobrevivo e passa a responder essa pergunta assim: por que vale a pena eu continuar? Olha a diferença. E aí entra um significado maior da vida, o propósito. O propósito não elimina o sofrimento. Isso também precisa ficar aqui muito claro. A gente sofre durante os nossos propósitos, né? Ter propósito não significa viver feliz o tempo inteiro. Não significa ausência de ansiedade. Não significa ausência de medo. Não significa que tudo dará certo também, né? O propósito ele pode funcionar como uma organização de prioridades. Prioridades na vida. Quando sabemos por que algo importa, conseguimos tolerar determinados custos para persegui-lo. E por isso que pessoas conseguem passar anos estudando, criando filhos, né? Tendo resiliência dentro das suas famílias, construindo projetos, cuidando de alguém que ama muito, né? Que necessite. Pesquisando uma pergunta científica durante décadas, eu fiz isso por 9 anos. O cérebro humano possui uma capacidade impressionante de sustentar comportamento presente em nome de uma representação futura. E o nosso organismo trabalha junto com a gente durante esse tempo. Talvez o propósito seja justamente isso aqui, e foi o que Grace fez. Quando o futuro que imaginamos se torna importante o suficiente para orientar aquilo que fazemos hoje. Então, é onde aparece o Rock, o extraterrestre, no propósito de Grace. E aqui entra na história o que muda tudo nesse propósito, porque até agora, naquele momento, Grace tinha uma missão gigantesca, salvar a espécie humana, não é mesmo? Mas Rock introduz algo completamente diferente para ele, o outro, o olhar ao outro ser, não é mesmo? E não poderia existir um outro mais diferente do que uma outra espécie, outra anatomia, outra atmosfera, outra linguagem, né? Outra percepção sensorial, não é mesmo? Esse era o Rock, o extraterrestre, outra história evolutiva diferente da nossa, da raça humana. Mesmo assim, né, eles aprendem a se comunicar. Você vê como é a vida? Né? Mesmo assim, depois de que eles aprendem a se cooperar entre eles na missão, né? Depois eles aprendem a confiar um no outro, você vê que são etapas. E finalmente eles constroem uma amizade. E isso é muito bonito e é isso que a gente faz durante a nossa vida. A gente confia, a gente trabalha junto, coopera até criar um vínculo e uma amizade. Por que cooperamos então? Do ponto de vista evolutivo, a cooperação não é simplesmente uma característica bonita, né? Ela foi extremamente importante para a nossa sobrevivência durante décadas. Humanos são profundamente sociais, por isso as redes sociais estão tão em alta, né? Nossa espécie, ela depende de aprendizagem social, divisão de tarefas, transmissão cultural, proteção coletiva e cooperação, tá bom? Nenhum ser humano sozinho, ele produziria tudo aquilo que necessita para sobreviver em uma sociedade moderna. Nenhum. Isso é um ato falho. Nossa civilização, ela é essencialmente gigantesca de uma cooperação acumulativa. O cérebro humano também é profundamente sensível às relações sociais. Interpretamos intenções, às vezes erradas, certas, mas cada um interpreta do seu jeito o tempo todo. Reconhecemos expressões, antecipamos comportamentos, construímos assim
confiança. Percebemos reciprocidade até nas redes sociais. Aprendemos com as outras pessoas o tempo todo, né? E desenvolvemos modelos mentais sobre aquilo que os outros indivíduos podem estar pensando ou sentindo. Faz parte, tá? Grace, o cientista, ele precisa fazer exatamente isso com Rock. Só que existe uma dificuldade extraordinária no filme. Rock nem sequer é humano, ele é um extraterrestre, né? Então como que ficaria ele construir essa relação, não é mesmo? Quando a empatia, ela ultrapassa a semelhança. É isso aqui que nós vamos entender agora, essa ligação. Normalmente é mais fácil criar identificação com aquilo que se parece conosco, mesma linguagem, mesma cultura, mesmos códigos, né? Mas Rock, ele remove praticamente tudo isso. Ele é assim que ele surge, o vínculo surge naturalmente, surge por empatia. Mas por quê, doutora? Porque pouco a pouco Grace deixa de perceber apenas uma coisa, uma criatura alienígena. Isso ele deixa de perceber no filme. E passa a perceber ali um indivíduo, um ser. E é isso que faz a diferença, um ser com necessidades, um ser com inteligência, que possui seus medos também, suas competências, não é mesmo? A lealdade aparece no filme, né? A vulnerabilidade, com certeza. E isso é muito poderoso nas relações. Por quê? Porque a empatia, ela não precisa significar sentir exatamente aquilo que o outro sente. Pode até sentir diferente, mas você tem empatia. E também pode envolver, se conhecer que existe ali uma perspectiva diferente da nossa, que mereça uma consideração. E talvez seja essa uma mensagem urgentemente contemporânea para vocês hoje. Muito moderna e atual. Nós vivemos em uma sociedade em que possuímos ferramentas extraordinárias para conectar pessoas, como nunca vistas antes. Mas também ferramentas extraordinárias para dividi-las em grupos. O algoritmo puxa esses grupos o tempo todo. Nós, eles, certo, errado, não é mesmo? Meu grupo, meu partido, né? Toda hora a gente está nos subdividindo. Grace e Rock, eles representam quase que o extremo oposto disso, não é mesmo? Eles são literalmente de mundos diferentes e encontraram uma maneira de cooperar. Entenderam o significado que o filme passou tão importante para os dias atuais? A inteligência de um complementa a inteligência do outro, né? Essas diferenças se complementam na cooperação. Existe ainda outro ponto neurocientífico muito bonito no filme. Grace não sabe tudo. Rock também não. Mas juntos eles resolvem problemas que provavelmente nenhum deles resolveria sozinho. E isso representa um conceito fundamental na neurociência, a inteligência coletiva. A ciência funciona assim. Um pesquisador formula uma hipótese. O outro desenvolve uma técnica através dessa hipótese. Outro encontra uma falha dessa técnica. Outro replica essa técnica. Outro acrescenta uma descoberta dentro dessa técnica, dentro da primeira hipótese. Conhecimento científico não é uma torre construída por um único cérebro, né? Existe uma construção coletiva. Por isso as revistas científicas também estão em alta, não é mesmo? Grace e Rock são quase uma metáfora perfeita disso.
Eles não precisam pensar igual. Na verdade, justamente porque pensam diferente, eles conseguem enxergar soluções diferentes para a vida. Talvez diversidade cognitiva não seja um obstáculo à inteligência coletiva. Em muitos contextos, pode ser uma de suas maiores forças. Isso é muito bonito, isso é muito legal, não é mesmo? Então, a decisão de mudar tudo, como que ela ocorreu? Então, chegamos ao momento em que, para mim, transforma completamente Grace durante toda a sua história. Ele pode voltar para casa no final do filme, fazer a sua missão, está praticamente cumprida, como a Terra pediu, e ele pode sobreviver. Mas ele percebe que Rock provavelmente morrerá se ele voltar para casa. O filme mostra isso. Então ele precisa escolher. Nesse momento, a pergunta já não é apenas: eu vou sobreviver? E sim, a pergunta passa a se tornar: que pessoa eu escolho ser, né, para mim, para minha vida? Né? Essa é a diferença gigantesca de Grace. E ali muda tudo, muda o caráter, né? Empatia coletiva. Por quê? Porque o propósito não é apenas o alcançar seu objetivo. O propósito também é desenvolver identidade. Isso faz toda a diferença. Nossas decisões repetidas constroem a narrativa que fazemos sobre nós mesmos. Grace, o cientista, ele poderia escolher a autopreservação. Vou voltar para casa. Será biologicamente compreensível. Ele fez a missão, mas escolheu voltar. Ele se arrisca a sua própria possibilidade de retorno para salvar o Rock, o amigo extraterrestre. Então, por que essa cena dele retornar nos emocionou tanto? Porque ele arriscou a vida, né? Porque o cérebro humano não reage apenas a acontecimentos físicos. Ele reage a acontecimentos significativos para aquela pessoa. Nós choramos assistindo o filme, mesmo sabendo que aquilo é uma representação. Eu chorei muito. Me identifiquei do final ao início. Né? Por quê? Porque nosso cérebro acompanha narrativas, cria expectativas sobre a vida, constrói modelo dos personagens, né? Nós antecipamos consequências o tempo todo, né? E aí gera até ansiedade. Desenvolvemos identificação com aqueles personagens, né? E quando uma decisão representa valores como amizade, sacrifício, lealdade, proteção, mexe muito com a gente, com o nosso emocional, né? Ela pode adquirir enorme peso emocional. E Grace volta para Rock. Não é apenas uma mudança de trajetória espacial, né? É uma mudança de trajetória psicológica, né? O homem que inicialmente teve medo de assumir a sua missão, agora voluntariamente escolhe arriscar tudo por outra vida. Isso foi muito bonito, né? Foi muito bonita a postura do cientista. Talvez essa seja a verdade ou a verdadeira jornada de Grace, né? Ele viajou anos-luz, reencontrou uma nova forma de vida, conheceu uma inteligência extraterrestre, inteligente, né? Com as suas dificuldades, mas inteligente, participou de uma descoberta capaz que salvou e salvaria o planeta. Mas talvez sua maior viagem tenha acontecido dentro dele mesmo. Vocês entenderam durante o filme toda a transformação dele como ser humano? Né? Ele transformou o seu medo para uma ação, da sobrevivência para o propósito. Essas foram as transformações internas e psicológicas do cientista. Do eu para nós. Olha a diferença, né? O eu e ego, só eu, a missão, para nós.
E talvez seja exatamente por isso que a história emociona tantas pessoas. Às vezes a gente sente, com essa hiperconectividade na internet, a gente perde um nós, né? Um reflexo para nossos dias isso. Nós não estamos dentro de uma nave tentando salvar o sol, mas todos nós enfrentamos em escalas completamente diferentes nossos propósitos, momentos e incertezas durante a vida. As mudanças, as perdas tão dolorosas, os projetos e os fracassos. Mas também a gente faz e acontece os recomeços, vem novas responsabilidades e frequentemente esperamos sentir coragem antes de agir, que é preciso ter coragem para enfrentar. Talvez seja o contrário, talvez algumas formas de coragem só apareçam depois que começamos a agir apesar do medo. Vocês entenderam? Isso ocorre. Esperamos encontrar motivação para começar. É sempre assim. Mas muitas vezes a própria ação reorganiza nossa motivação. Esperamos descobrir um grande propósito pronto, escrito para nós começarmos. Mas talvez o propósito também seja construído com o decorrer da vida. Não apenas as escolhas, né? Nós escolhemos o tempo todo. Nos vínculos, como que seria um propósito, a gente acha, né? Naquilo que decidimos proteger ou projetar, né? Contribuir, que queremos deixar algum legado, não é mesmo? Tudo isso faz parte do propósito e da transformação durante a vida. Então, a ciência e a filosofia agora, um significado para o filme, eu diria que aqui eu quero separar duas coisas. A neurociência, ela pode estudar os mecanismos envolvidos em medo, motivação, tomada de decisão, vínculo social, comportamento orientado a objetivos, tá bom? Mas a ciência não pode decidir por você qual deve ser o sentido da sua vida. A gente não pode. Essa pergunta pertence exclusivamente à área da filosofia, da cultura, da experiência que o indivíduo vai passar para muitas pessoas e também associa-se à sua espiritualidade. Eu acho que fronteiras, elas são lindas. A ciência ela pode explicar muitos mecanismos pelos quais sentimos, mas compreender o mecanismo de uma emoção não elimina o seu significado. Saber como circuitos cerebrais participam do amor não torna o amor menos importante. Saber como o cérebro processa música não torna uma música menos bonita ou mais bonita. Compreender a neurociência e a neurobiologia do medo não torna um ato de coragem menos extraordinário. Talvez aconteça exatamente o contrário. Quanto mais compreendermos nossas vulnerabilidades biológicas, mais impressionante se torna nossa capacidade de escolher o que fazemos com ela. É somente isso. Então, a frase que resume Devoradores de Estrelas, para mim, seria: existe uma frase que resumiria tudo o que a gente assistiu até agora, tá? Vamos entender. A grande ciência, ela começa quando fazemos esta pergunta. A grande ficção científica nasce quando ousamos imaginar respostas. Mas eu acrescentaria uma terceira observação. É uma grande vida, talvez comece quando encontramos uma razão para nossas escolhas ultrapassarem apenas nós mesmos. Grace encontrou essa razão, primeiro na Terra, depois em Rock,
E por último, em si mesmo. Vocês entenderam? E eu vou fechar aqui assim. Talvez a maior força do universo não esteja nas estrelas, mas na quantidade de energia que conseguimos armazenar em nós mesmos. Nem na velocidade das nossas naves. Talvez uma das maiores forças de uma espécie inteligente esteja na capacidade de transformar conhecimento em cooperação. Medo em ação. Diferença em aprendizado e respeito. E existência em propósito. Você existe hoje para quê? Qual o seu propósito de vida? Grace e Rock pertencem a mundos completamente diferentes. E justamente por isso sua amizade é tão poderosa e tão bela e nos emocionou tanto. Porque nos lembra que não precisamos ser iguais para cooperar. Não precisamos pensar igual para aprender juntos. E não precisamos deixar de sentir medo para sermos corajosos. Coragem não é ausência de medo. É aquilo que fazemos quando o medo está presente. Mas existe algo que consideramos ainda mais importante que tudo isso. E talvez seja por isso que Devoradores de Estrelas seja muito mais do que uma história sobre salvar as estrelas. Não é mesmo? É uma história sobre aquilo que escolhemos salvar. Não é mesmo? Quem você escolhe salvar? A si mesmo? O outro? Um propósito? Algo maior? Quando finalmente descobrimos o que realmente importa para nós. Então é essa a mensagem que fica. Até a próxima. Eu sou a doutora Patrícia Sambati, neurocientista. Espero poder compartilhar aqui com vocês tudo sobre ciência, neurociência, né? Se você gostou desses 3 episódios, marque, dê um like e até a próxima, tá bom?